Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez falando sobre a nossa edição número 131, cujo tema do nosso dossiê fala sobre assédio. E quem eu convidei para coordenar esse dossiê foi a Tati Neder. Seja muito bem-vinda, Tati, a esse nosso papo aqui e gratidão pela sua participação na nossa edição. Gratidão, Luciano, pelo convite, pela confiança. É um enorme prazer estar aqui com você e uma grande honra poder ter essa oportunidade, né, de contar um pouquinho tanto a minha experiência como também a experiência dos convidados que eu trouxe para fazer este dossiê comigo. Muito bom. Tati, você não sabe, mas aqui nos nossos vídeos nós temos uma tradição. E quem sempre assiste aos nossos vídeos fica esperando por esse comecinho. Esse comecinho ele é muito especial, porque é uma primeira pergunta muito legal, muito simples também. Tá pronta? Tô. Então, vamos lá. Tati, quem é você? Uau! Eu sou Tati Schneider, sou nascida em Piracicaba, numa família que eu tenho, então, dois irmãos, sou a primogênita, sou casada, tenho um filho de hoje com 20 anos, fazendo universidade em outra cidade. Sou apaixonada por aprender, sou apaixonada por contribuir e sou formada em psicologia, sou psicóloga, com uma grande inspiração também vinda da minha própria família, né, de duas tias minhas que eu admiro muito, e estou em uma família que é uma família em que atua fortemente na área da saúde, então em áreas distintas, mas na área da saúde, e acho que eu fui tomada, né, por essa ancestralidade toda, e me vejo, então, na área da saúde, na área da psicologia, voltada para o trabalho. Então, meu olhar é muito grande para o colaborador, né, que está, então, na empresa e para também a organização. Tati, você é psicóloga e produz bastante coisa na internet, eu acompanho você. Então, eu vou ter a liberdade de dizer, você me contou onde você nasceu, com quem você casou, filho que teve, mãe, pai, família, coisa e tal, que você estudou, mas você não respondeu a minha pergunta. Então, eu vou perguntar de novo, Tati. Tá bom. Tati, quem é você? Quem eu sou? Quem eu sou? Que pergunta, olha só, né? Então, agora se tornou uma pergunta difícil. Pois é, Eu né? achei que eu tivesse respondido, né? Pois é, Quem eu você sou? Eu respondeu falei, não. tudo, menos quem é você. Então, quem será que eu sou? Talvez eu também não saiba. Essa daí é a reação básica dos nossos autores frente a essa Pois pergunta. é. É. E é curioso, porque em uma das lives que eu fiz, eu trouxe uma colega, uma médica do trabalho, e eu iniciei a live com ela exatamente dessa forma, né? Eu falei o quanto que a gente tem a identidade do trabalho tão enraizada, né? Que a gente normalmente se apresenta a partir do trabalho, a partir da formação, a partir do que eu faço, né? E agora eu estou neste lugar, Exatamente. né? Então, Agora é minha não nos vez. enrole, não nos enrole. Quem é você? Então, quem eu sou, meu Deus? Quem eu sou? Quem eu sou? Olha, eu acho que ainda também não responde, mas assim, o que me vem na mente, né? Eu sou fortemente guiada pela minha fé, sabe, assim, guiada por Deus, então eu tô buscando aqui, então, quem eu sou, né, diante de tudo isso, né? Quem eu sou? Acho que um jeito legal de começar é: eu sou um ser, que ser já fica uma coisa meio abstrata, né? É, exato, exato, gostei. E acho que tá dentro do que eu diria que eu acredito de fato. Então, de fato, eu sou um ser. O que além de eu sou um ser que amo viver, amo a vida, amo aprender, que vejo todos os desafios da minha vida, todos, eu encaro como um sinal e como um aprendizado, sabe? Como se eu tivesse de fato que
dar o próximo passo como num videogame, né? Passar de estágio. E eu encaro a vida desse jeito, sabe? Dessa forma. Acredito muito nas relações interpessoais, né? Acredito muito na colaboração das pessoas. E é como eu levo, acho que minha vida e também o meu trabalho, né? Mas eu acredito muito na união das pessoas, sabe? Nessa força das pessoas se ajudarem, de seguirem juntas, sabe? Eu levo isso, sim, é parte de mim, sabe? Será que essa sou eu? E uma pessoa em busca de descobrir também quem é, né? Como todos nós aqui. Exato, exato. Muito bom. Então, assim, eu convidei você por causa de alguns trabalhos que você está fazendo na internet, falando sobre assédio, né? E achei muito interessante, achei bem profundo, bem embasado e profissional. Eu falei, não, essa menina vai vir para cá para coordenar um dossiê. E aí eu te pergunto, como foi para você construir esse dossiê? Primeiro eu quero agradecer pelo menina, tá? Não posso deixar passar o menina. O mínimo que você pode fazer é retribuir. Obrigada. Ahn, olha, foi para mim, eu recebi o seu convite de uma forma muito grata, né? Como você disse, veio em função de alguns trabalhos que você teve acesso, então para mim também foi como um sinal, Uhum, né, para que eu continue seguindo adiante, né? Porque como você bem colocou, eu sou uma pessoa que eu prezo, né, por essa profundidade, eu prezo pela informação, né, eu vou de fato buscar informações, então eu faço uma série de pesquisas sobre cada um dos temas que eu vou tratar. Eu não os levo de forma aleatória, né, esse não é o meu perfil. Então, logo que eu recebi esse convite, né, eu fiquei de fato muito grata e logo imaginei também como parte da minha pessoa quem eu poderia convidar para estar comigo, né, nesse dossiê. Foi um convite que veio para uma entrega muito rápida, né, então eu não uhum, teria muito tempo para entregar, mas eu não tive dúvidas em aceitar o convite, porque eu sabia que eu podia contar com essa rede de parceiros. Eu uhum. tinha certeza que eu podia contar com eles, né? Então, tão logo eu recebi, tão logo eu já fiz contato com todos eles, contei a minha ideia, né, em relação à estrutura, em relação a possíveis tópicos que a gente poderia abordar, deixando todos confortáveis de trazer, claro que sua experiência, porque senão não precisaria, né, Sim. convidá-los, senão eu faria sozinha, né? Mas compartilhando essa minha ideia, né, em termos de tópicos, em termos do que eu estava imaginando, e a gente foi construindo o dossiê juntos. Eu Uhum. não vejo o dossiê como uma construção só minha, né? Então, eu conto com todos esses parceiros que toparam estar comigo e reorganizaram as suas agendas, né? Para a gente poder dar conta aí de prazo e fazer tudo com muita qualidade. Maravilha. Então, assim, você que está aqui vendo esse vídeo, já quero pedir a gentileza de você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Isso é muito importante para nós, para que a nossa mensagem chegue para mais pessoas. Dê um curtir nesse vídeo e deixe um comentário. O que você acha sobre o assédio? Qual foi uma experiência sua sobre isso? Enfim, o que você pensa? O comentário conta muito. E compartilha isso com outras pessoas que possam se beneficiar. Agora, Tati, vamos conversar um pouco sobre o artigo que você escreveu. E o título, eu achei ele maravilhoso. O título do artigo da Tati é Eles não vêm? Né? Então, essa é uma frase que todo mundo que tem alguma experiência organizacional, em algum momento já falou, será que ninguém está vendo isso? Né? E você conta até um caso pessoal, você traz uma experiência sua para contar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu artigo. Olha, Luciana, foi muito interessante a construção desse artigo, porque ele surgiu
literalmente de madrugada, para ser bem Hum. sincera. Eu acordei com ele na cabeça e precisei levantar para escrever. Então, acho que já começa por aí, né? Antes dessa noite, então, antes dessa madrugada, não era ele que eu estava pensando em escrever, né? Então, eu estava pensando em levar algo de fato mais técnico. Ah, você estava aqui, e de Estava madrugada aqui, veio daqui. entende? Que maravilha. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E uma outra curiosidade em relação a esse artigo, então, que foi efetivamente publicado, Uhum. né, é que também para mim foi uma grande descoberta, porque eu ainda não tinha me dado conta, de forma tão clara, de que aquela situação havia sido uma situação de assédio moral. Ainda não estava tão claro para mim, tanto que nas discussões sobre esse tema lá da live, eu dizia assim, né, para os meus convidados, olha, mas eu nunca passei por nenhum assédio. Hum. Isso nunca aconteceu comigo. E de repente, quando essa ideia surge e eu começo a olhar para ela de um outro ponto, meu Deus, de fato foi um assédio moral, né? Então isso foi muito interessante para mim, né? Eu falei um pouquinho o quanto eu gosto de aprender, foi um aprendizado para mim enorme, né, É em só prestar relação. atenção na vida da gente que a gente vai achar um monte de coisa, não? Exatamente, exatamente. Então foi muito interessante. Para quem tiver interesse em saber a resposta, se eles vêm ou não vêm, Uhum. leiam o artigo, né? Não vou contar aqui, mas isso eu acho que é interessante quando a gente fala de assédio, que muitas vezes, né, a pessoa que está sofrendo aquela ação, ela demora a se dar conta, na maioria dos casos. Sim. Na maioria dos casos, há um questionamento primeiro interno de: será que isso está acontecendo comigo? Não, deve ser da minha cabeça. Não é Uhum. possível, né? Essa pessoa não faria isso comigo. Não, imagina, eu estou viajando, enfim. Há sempre esse primeiro questionamento, assim como também é muito comum que essas pessoas elas se fechem, né? Então ela não compartilha com ninguém. Então, esse cenário, né, esse ambiente onde tem essa ação, né, desse assédio, ele fica lá encoberto, Uhum. né? E normalmente quando a gente fala então de equipe, quando a gente fala de empresa, que é o meu foco, é o meu olhar, ele não acontece normalmente com uma pessoa só, né? Mas eu não vou Exato. falar mais porque senão eu vou dar a resposta aqui sem querer, né? Então, Não, mas, leiam mas a o gente vai dar artigo. alguns, a gente vai dar alguns, como é que chama quando você conta um pedacinho? Um Spoilers. spoiler. A gente vai dar alguns spoilerzinhos, mas assim, a leitura integral desse artigo é fundamental, é fundamental. Mas eu quero trazer um ponto, e aqui eu vou dar um spoiler do artigo seu, que é para trazer uma coisa bem, bem real, que muita gente que está ouvindo isso daqui já passou, ouviu alguém passar, e eu quero trazer essa reflexão. Então, assim, Tati sofreu um assédio por uma pessoa que nós vamos chamar aqui de Kathleen. Olha que nome bonito. Chiquérrimo. A Kathleen. E Tati foi sofrendo esse processo até que Tati resolve pedir a conta. Falei, não, chega, isso não é para mim, não aguento mais esse negócio e vou embora. E aí Uhum. Tati foi lá e pediu a conta. E aí o RH vira para ela e diz: se nós mandássemos Kathleen embora, você ficaria? Então isso tem tudo a ver com o título do artigo. Eles não sabem? E a resposta é sim. As empresas sabem, quando a gente diz as empresas, é alta direção, o RH, as pessoas sabem. E aí a grande pergunta, quando a gente está falando sobre desenvolvimento humano, felicidade no trabalho, segurança psicológica, a grande pergunta é, se eles sabem, por que eles não fazem nada? Eu vou te dizer que, diante das pesquisas que eu fiz, a resposta é que
eles não fazem nada em função de manter a performance, Uhum. Tá dando né? resultado. Tá dando resultado, né? Não importa, né, se Uhum. alguém está matando alguém, o Uhum. resultado está mantido, então se mantém aquela situação, aquele cenário. Foi isso que eu encontrei nas minhas Uhum. pesquisas e que me leva a crer que de fato seja nessa linha, em função da minha experiência, da experiência que eu troquei também com os meus convidados, né, nesse dossiê, assim como com alguns clientes. É isso aí. Bom, eu tenho 44 anos de vida organizacional. Em todos desses 44, 24 não, 26 na consultoria minha, né? Então, assim, foram 20 anos, quase 20 anos dentro de uma empresa, e depois 24 anos, 25 anos aqui na consultoria, andando por N empresas, né? E o que a gente vê é isso, né? E olha só, uma das grandes felicidades que eu tenho enquanto consultor, quando vou fazer um trabalho em uma empresa, é saber que logo eu vou sair. Porque quanto Que mais você. triste, né? Porque quanto mais você vai conhecendo a empresa, conhecendo a cultura, conhecendo os meandros, mais você vai se decepcionando. E aí você, pelo que você foi contratado, você procura fazer o melhor que você pode para Sim. trazer mais luz, para trazer entendimento, para trazer caminhos, né? Mas grande maioria das organizações, elas são doentes, efetivamente doentes. E no seu artigo, você traz um trecho, você cita, né, a revista do MIT, Sloan, que diz que a cultura da empresa é 10 vezes mais importante do que o salário que uma pessoa ela vai receber como parâmetro de seleção de um lugar para a pessoa ir Uhum. trabalhar. Então, quais são os valores dessa empresa? É, o que ela realmente dá valor, o que não dá valor, como é que ela trata as pessoas, aquela frase tão comum que a gente brinca tanto, né? As pessoas são o maior patrimônio da nossa organização, né? Ok, todas falam isso, mas efetivamente, e aí agora existem ferramentas na internet que as pessoas que buscam emprego podem entrar lá e ver a reputação de uma empresa. Por quê? Porque as pessoas que se demitem, é como se fosse um reclame aqui. As pessoas que são demitidas por motivos injustos e coisas e tal, elas vão lá e elas escrevem coisas, né? Sim. Então, hoje está muito mais transparente, as pessoas conseguem ter mais informação. Mas, assim, como é que você diz que sejam caminhos para uma pessoa que está dentro de uma empresa, que vê essas coisas acontecendo e quer mudar? Por onde é que ela começa essa mudança? É uma pergunta muito interessante e eu vou trazer aqui uma resposta que eu dei para uma amiga, né, que ela estava me contando em relação ao ambiente de trabalho dela, né, quão tóxico, então ela Uhum, trouxe diversas questões em relação ao líder, né? E ela me disse depois, né, de algumas semanas a gente se encontrou, e ela me disse que tinha tomado uma decisão, que foi até o RH e que pediu para trocar de equipe. Então ela foi, né, fazer parte de uma outra liderança. Mas na fala dela, o que eu achei muito interessante foi que essa tomada de decisão ela tomou a partir do momento que ela percebeu que ela não estava bem mentalmente. Ela me disse assim, Tati, para segurar, né, a minha condição e minha saúde mental, eu tomei essa decisão. Então, como que a pessoa chega nessa tomada de decisão? E essa foi minha resposta a ela, e essa é também para você. Isso é possível pelo autoconhecimento, porque uhum, ela se conhece. Então, ela sabe qual é o limite dela. Ela entendeu que se ela continuasse naquele ambiente, ela iria adoecer mentalmente, né? E ela é uma mulher que ela é hoje, né, a pessoa que sustenta a família, né? Então, o marido está temporariamente desempregado, tem duas filhas, e ela me disse, Tati, eu não podia adoecer. uhum. Foi essa a resposta que ela me deu, eu não podia adoecer E nem se dá o luxo de ir embora, né? e nem pedir demissão. Uhum.
Então, o que ela optou foi pedir para mudar de equipe. uhum, Mas isso só é possível porque ela se conhece, uhum, né? Então, a minha resposta, o começo de tudo, gente, é o autoconhecimento, né? É trabalhar, entender, né, os seus sentimentos, entender também o seu ponto de vista, né, sua visão de mundo, porque é a partir daí, né, que a gente faz a interpretação das situações e então vem, né, sentimentos, emoções e por aí vai. Então, esse entendimento, eu entendo que é primordial, uhum. sabe? É muito interessante quando a gente vê também aquela famosa frase, né? As pessoas não deixam as organizações, as pessoas deixam os líderes. Os Então, ela líderes. pede a conta por causa de um líder. É. E esse líder tem esse comportamento tóxico, assediador, porque ele é validado ou ele é garantido por alguém que está acima dele. Então, assim, quando você olha dentro de uma organização o comportamento de um líder que é autoritário, tóxico, se você for olhar para cima, você vai achar um sósia dele, e se você procurar acima, você vai achar um outro. Então, Uhum. aquela famosa frase, né? Como é que você lava uma escadaria, né? De cima para baixo. Quando esse comportamento tóxico começa lá em cima, o que fazer? Ai, respirar fundo, Respirar fundo. primeiro, né? Segundo, né? Eu sou praticante de Kung Fu e a gente Hum, tem um lema no Kung Fu, né? Que é desistir jamais. E esse, de fato, é meu lema, é desistir jamais, né? Então, trabalhar fortemente com a alta direção, né? Em trazer consciência. Então, a gente pode trabalhar de diversas formas, né? Uma forma bastante eficaz, e aí eu sou suspeita nisso, né? É começar pelo coaching executivo, uhum, né? É trazendo essa consciência, sabe? Ampliando mesmo essa consciência e, de novo, né? Trabalhar no autoconhecimento desse gestor, dessa autoliderança. É fácil, Tati? Não é fácil, não, mas é possível. uhum, E é nisso que a gente tem que se apegar, sabe? É possível fazer, né? E eu já trabalhei com alguns e vou te dizer, é possível. uhum. É possível. Não é do dia para a noite, assim como nas artes marciais requer prática, Anos de prática. anos de prática, Uhum, é isso, né? A gente não muda um comportamento do dia para o outro, né? E ele não se instaura de um dia para o outro. Então, para ele se tornar um hábito e efetivamente, né, um novo comportamento, requer uhum. prática, né? Não, E não eu tem achei, milagre. eu achei interessante que você trouxe a questão da arte marcial. Eu já pratiquei o Aikido, né? E o Aikido é uma prática belíssima. E o interessante é que nas práticas de artes marciais, mais da metade da aula você fica fazendo movimentos básicos. Esteja você em que faixa você tiver, você fica praticando coisas extremamente básicas, né? Só que no dia a dia a gente acha que, ok, ah, não, isso daí eu já sei, não, isso daí eu já vi. Mas a grande pergunta é: você pratica? Você está fazendo isso? Isso faz parte de você? Então, enquanto não fizer parte de você, então, a finalidade de praticar aqueles movimentos básicos é aquilo interiorizar, e quando você for fazer, aquilo Isso, sai naturalmente, né? E assim, isso. é muito difícil você ver um comportamento assediador de um líder e aquela raiva não vir explodir, né? E você falar, não, calma, ele é que tem problema. Não, eu entendo perfeitamente, né? Eu tenho uma visão compassiva. Até você chegar nessa visão, é como É, você disse, é muito autoconhecimento para você é. separar o que é seu e o que é do outro, né? Exatamente, exatamente. E voltando às artes marciais, essa prática, né, do básico, ainda assim, a gente sempre tem ajuste para fazer, Uhum. né? Então, eu faço o básico, né? Uhum. Na aula de terça-feira dessa semana, eu até brinquei com meus colegas de treino, né? Eu falei, olha, desculpa, gente, que hoje eu estou errando tudo. E nós estávamos Uhum. na parte básica do Uhum. treino, né? Então o professor falava, a gente escuta muito, né? Assim, né? Cada aluno tem um professor que merece, o professor tem um aluno que merece. Então, se eu sou exigente, eu tenho um professor também exigente Uhum. e que me cobra também. E aí ele dizia, Tati, não, olha, aqui, sabe assim, o mínimo, Uhum. né? Então, assim, a gente sempre tem ajuste a fazer. Sempre.
ainda que do básico, Exatamente. É né? muito interessante, né? Que lá no Aikido eu também aprendi, porque assim, a gente tem a ideia que se alguém fala que é faixa preta, a nossa ideia é de que o cara é um mestre, ele sabe tudo. E a primeira coisa que eu aprendi lá no Aikido é que você vai começar a aprender Aikido quando você chegar a ser um faixa preta. A partir daí que você vai começar Exatamente. a aprender o negócio, que até lá você só aprendeu todos os movimentos básicos, interiorizou isso, né? E era muito Uhum. interessante porque eu fazia uma brincadeira lá com o sensei. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, sensei, eu queria comprar um kimono igual ao seu. Ele falou, não, mas o meu é igual ao seu, é o mesmo. Eu falei, não, não é o mesmo. Ele falou, claro que é o mesmo. Eu falei, não, não é. Ele falou, mas por que que não é? Porque quando eu faço o rolamento, é... Quando você faz o rolamento, é... Aí ele olhou para mim e falou, não é o kimono. Eu falei, pois é, né? Assim, a leveza com que eles fazem o movimento é que você vê essa interiorização. Então, Isso. trazendo isso aqui para esse negócio do comportamento humano, quando a gente olha alguma coisa acontecendo, e a gente ter essa noção de que, sim, aquela pessoa ela tem um problema, por isso que ela tem um comportamento disso, assim, mas não é por isso que eu vou passar a mão na cabeça. Ok, eu Isso. compreendi por quê. Agora vamos ver o jeito que tem para a gente resolver isso da melhor maneira possível, né? Exato. Exato. E aí trazer essa leveza, né? De que Uhum, você disse no sentido de que eu me conheço, eu sei que não é meu, né? Então isso é dele, uhum, mas o que que eu vou fazer com isso? Porque isso exato. me impacta, Uhum, né? Impacta a mim e impacta o ambiente. Então, é ter essa leveza também neste sentido, né? E aí junto com o autoconhecimento, né? Ok, e aí o que que eu escolho fazer com o que eu estou vendo, com o que eu estou ouvindo, com o que eu estou sentindo? uhum. Nós vamos conversar com outros autores, com todos os outros autores, e nós vamos trazer os casos em particular. Mas eu queria trazer aqui para esse público que está nos vendo aqui agora, vamos dizer assim, uma dica, uma pessoa que ela não tem cargo de liderança e ela está sofrendo um assédio psicológico. Isso está mexendo com ela, está desequilibrando ela. O que você diria que essa pessoa pode fazer de imediato para começar a se equilibrar? É uma boa pergunta, mas é uma pergunta também complexa, né? Bem Muito. complexa. Porque, né? Porque aí eu precisaria entender assim, né? Em qual empresa, né? Quais são os meios que a empresa possui? Algumas empresas têm áreas específicas, Uhum, normalmente empresas de grande porte, normalmente empresas multinacionais, né? Elas têm áreas específicas para que a pessoa também tenha um processo muito bem construído, né? Para que essas pessoas busquem esses meios, esses caminhos para fazer uma denúncia ou, enfim, buscar um apoio, né? Agora, diferente disso, a minha primeira dica, né, é procurar conversar com alguém, né? Pode ser com um amigo num primeiro momento, num segundo momento, talvez buscar até um apoio numa psicoterapia, uhum, né? Para sim. ter de fato Uhum. esse entendimento, Separar sabe? as Assim, coisas, separar as coisas, né? exatamente, exatamente. Então, na minha opinião, né? Eu não estou aqui trazendo a verdade absoluta, né? Mas na minha opinião, esse é um bom caminho, né? Para começar. É. Porque, assim, quando a gente fala em empresas e fala em recursos humanos, é, vem na cabeça da gente aquela ideia do recursos humanos ideal, aquela pessoa que, aquele grupo de pessoas que entende, que fazem, que acontece, mas não é o que a gente vê na prática. Na prática, a gente tem ou recursos humanos que são, na verdade, departamentos pessoais e só, ou você Uhum. tem recursos humanos que estão focados em espremer o pessoal para tirar o máximo de caldo, e é aquele lá que sabe o que está acontecendo, mas não faz nada porque é assim que funciona, é assim que aqui dentro Uhum. funciona. Sempre Então, foi assim. sempre foi assim. Então, a pessoa vendo que o pessoal de recursos humanos sabe o que acontece e não faz nada, se eu for lá falar alguma coisa, isso pode se voltar contra mim. Isso pode me prejudicar. Então, tem o caso em que ele tem um bom recursos humanos, que ele vai conversar e ele pode ter um apoio, e ele tem o caso em que ele não vai ter esse apoio.
né? De qualquer jeito, eu acho que a sua dica de procurar uma psicoterapia é fantástica, porque isso vai ajudar a pessoa a separar o que é dela, o que não é dela, e tomar um certo distanciamento. Esse distanciamento é fundamental, né? E antes da pessoa tomar uma decisão mais no calor, né? Como, eu vou pedir a conta e vou embora, né? Porque, assim, é muito mais fácil você arrumar um emprego empregado do que desempregado, né? Sim, Então, assim, sim, encontrar esse equilíbrio para ficar lá um pouco é fundamental, né? é fundamental, é fundamental. Você trouxe coisas aqui muito interessantes que eu quero também aproveitar para comentar. O meu case, né, então, que eu apresento no artigo, foi enquanto eu, profissional de RH, dentro do Uhum, RH, né, tendo sofrido o que eu comento, o que eu compartilho dentro do próprio RH, uhum. né? Então, é interessante também a gente ter essa visão de que isso acontece também dentro do RH. Né? E aí você corre para onde, né? Eu já estou no RH, Exatamente, né? Eu vou correr para onde, né, daqui, exatamente. né? E aí, quando eu conto lá no artigo que você também já trouxe aqui, nessa nossa conversa, a minha decisão de deixar essa empresa foi uma decisão também muito bem pensada, né? Mas, Uhum, de fato, ela muitas vezes ocorre no calor da emoção, né? De uhum. você querer literalmente se livrar daquilo, porque dói. Quem Uhum. já passou por isso, né, vai entender o que eu estou falando. Dói. E olha que eu ainda nem entendia naquela época que era de fato o nome, né? Dar o Sim. nome do que acontecia, o nome seria assédio moral, Uhum. né? E quando você Eu comenta ainda. com alguém, fala, não liga não, a pessoa é assim mesmo. Isso, isso, é assim mesmo, Assim né? E mesmo é aí eu ótimo. posso escolher, né? É, Se eu quero ser tratada daquele jeito, que é assim. assim mesmo, né? Então, quando Uhum, eu me conheço, eu escolho se eu quero ser tratada ou não daquele jeito. E às vezes a melhor opção de fato é sair, uhum. né? Às vezes essa é a melhor saída, né? Às vezes o ambiente está tão contaminado. De novo, eu não desisto, né? Eu sei que é possível mudar, sim, mas também é necessário fazer uma análise muito consciente. E às vezes a melhor escolha é de fato sair. Legal, agora vamos para ir fechando esse nosso papo. Vamos falar sobre o líder. Um líder médio dentro de uma organização. Então, vamos pensar aqui um caso. Ele está em uma organização que tem um RH muito bom. Mas ele nota que faz parte da cultura da empresa essa coisa do assédio, de uma desqualificação, um ambiente tóxico, e ele quer ser um agente de transformação. Então, quando ele nota que no RH tem alguém bom, ele pode grudar nessa pessoa e ter nela um parceiro, parceira para construir ideias, estratégias para fazer. Agora, quando ele não tem, uma coisa muito interessante também é ele pesquisar nos seus pares quem é que está alinhado com ele, né? Aqui na revista, a gente sempre procura falar sobre coisas que ajudem o líder a trabalhar melhor. Então, já falamos muito sobre felicidade, falamos sobre autenticidade, falamos sobre vulnerabilidade, falamos sobre segurança psicológica, sobre burnout, fizemos uma edição inteira sobre burnout, uma sobre liderança humanizada, foi até o Robson que fez a Uhum. coordenação. Então, assim, se ele encontra parceiros, pares que pensam que nem ele, eles podem começar a formar um núcleo de mudança dentro da empresa que vai mostrando para os outros que uma liderança humanizada e ética é mais produtiva do que achincalhar as pessoas, né? Como é que você vê isso? Sem a menor dúvida, né? E aí, como eu comentei também no início, que eu gosto muito de pesquisa, eu procuro muito por informação. A gente tem aí uma série de pesquisas que já provam, né, Uhum, tanto o poder do líder, quanto, né, o poder desse ambiente seguro psicologicamente em termos de produtividade, né? Já está mais do que comprovado. Não é possível, né, que você foque a sua mente, né, o seu comportamento, as suas ideias, né, em termos de buscar, por exemplo, soluções, né, ou pensar em performance,
num ambiente que você, né, um ambiente destrutivo, vamos dizer Uhum. assim, né, um ambiente onde você está sofrendo. Eu tenho um cliente que está passando por um processo aí, a empresa de demissões, né? Então tem uma nova gestão, que essa nova gestão está demitindo diversos profissionais e profissionais de muitos anos de empresa, né? O que foi uma grande surpresa para todo mundo. Então, como é que essas pessoas que estão sendo lá cobradas pela performance conseguem performar no ambiente onde elas estão vendo, né, que seus colegas de anos de empresa que construíram a empresa, enfim, estão sendo demitidos? Então, realmente, isso não é possível. E nós já temos muitas pesquisas, muitas informações que comprovam a eficácia do ambiente seguro psicologicamente em termos de negócios. Uhum. Uhum. Então, assim, é, pensando numa pessoa normal, comum, que está dentro de uma empresa, que ela não está sofrendo assédio, mas ela vê isso acontecendo em volta dela, com outras pessoas, e ela se sente mal de ser simplesmente espectadora. Que dica você daria para essa pessoa? Que ações positivas ela pode ter? Eu vou contar o que eu fiz, porque eu já passei por essa situação, Hum, né? A minha escolha, né, e que naquele momento, naquele cenário funcionou bem, né, foi procurar essa pessoa que estava sendo assediada e que eu via e interpretava dessa forma. Procurei essa pessoa, conversei com ela de forma muito aberta e perguntei para ela, né, qual era a percepção dela sobre o que estava acontecendo, porque a minha percepção poderia ser uma percepção diferente da dela, uhum, né? E ela então se abriu comigo, enfim, e nós nos juntamos e tomamos aí uma decisão também em relação a levar a liderança essa situação. Então esse foi a minha decisão, a minha escolha, né? Eu busquei a pessoa e perguntei a ela como ela se ótimo. sentia, né? Minha Uhum, pergunta especificamente foi sobre como ela se sentia naquela situação que tinha acontecido. legal. Para fechar esse nosso papo, ontem eu estava vendo um vídeo falando sobre o cérebro, neurotransmissores, a química do cérebro e comportamento. E o cara passou uma informação que até então eu nunca tinha ouvido falar. Eles estavam falando sobre avaliação da qualidade do relacionamento de casais, casais casados e que têm filhos. Então, eles viram que quando eles entrevistavam o casal e perguntavam como é que é a relação de vocês em termos de harmonia, e muitas vezes, não, é ótima, normal, beleza e coisa e tal. Só que enquanto eles faziam isso, eles também estavam fazendo testes e exames com os filhos. E o que essa pesquisa revelou é que casais com desarmonia entre eles, os filhos têm um nível de cortisol muito alto. Então, quando eles querem saber a qualidade do relacionamento de um casal, é só ver o nível de cortisol que os Filho, filhos têm no sangue. Olha que louco, e trazendo isso para cá, a faz gente todo poderia sentido. pensar, né? Meu, qual é o nível de cortisol dentro da nossa organização, né? E qual é o nível de oxitocina dentro da nossa organização? Como é que a nossa organização Nossa, vibra? imagina, né, fazer esse teste Nossa com a Senhora, equipe, né? Olha, eu já fiquei curiosa e depois eu gostaria de receber esse vídeo, porque eu já fiquei aqui super curiosa, muito bom. né? Mas faz total sentido, Total né? sentido, total Ouvindo sentido. faz total sentido. Total sentido. Uhum. E a decorrência de doenças que vão aparecendo em função desses neurotransmissores que estão circulando, Sem né? dúvida, sem dúvida. Exatamente. E é algo que eu falo muito, assim, né? Eu comentei, né? Não importa, o que importa é a performance. Quando você me fez a pergunta, Uhum, por que que esse ambiente se mantém, né? Ainda que alguém esteja matando alguém, essa minha fala é exatamente isso. As pessoas literalmente uhum, adoecem, uhum. elas adoecem. É, E a gente tem a é, psicossomática para também trazer isso para a gente de forma muito clara. exato.
E como eu te falei, né, tinha mais de 40 anos circulando aí nas empresas, eu vi há uns anos atrás uma pesquisa, infelizmente eu perdi a fonte, mas ela relacionava profissionais de recursos humanos, alto índice de depressão e alto índice de assim, um desequilíbrio interno por se Uhum. sentir cúmplice da organização em produzir ambientes tóxicos e ela não conseguir fazer nada, né? Então, Hum. esse também é o outro lado da moeda aí, Nossa, com certeza, né? com certeza. Tati, para fechar esse nosso papo aqui, que conselho mágico você deixa para os nossos ouvintes aqui? Oh, Vai meu ter que Deus, ser eu aquela queria dica receber. matadora, aquela dica matadora. Faça isso e vai resolver os problemas. Poxa vida, eu adoraria receber essa mágica, adoraria. E eu acho que eu sou um pouco avessa desse negócio acho que já deve ter dado para perceber, né? Do faça isso, ou faça aquilo, né? Eu Uhum. conto um pouco o que eu faço, né? E aí o que servir, né? Para mim é uma alegria, né? O que não servir, por favor, fique à vontade de ajustar ou de reorganizar. E eu adoraria também saber, né? De novas formas e conhecer novas formas. Talvez como dica possa dizer desistir jamais, né? E saibam que tudo é possível. Pode não ser fácil, mas é possível. É possível. Então, assim, invista tempo, invista sua energia, né, para contribuir nessa construção de ambientes saudáveis, né, porque é possível. E com certeza tem alguém do seu lado, né, que tem essa mesma necessidade, né? Converse com essa pessoa. Não se calem, né? Exatamente. Converse, converse. Muito bom. Tati, gratidão imensa pela sua participação, pela sua coordenação, pelo seu artigo e por esse nosso papo muito gostoso aqui. Gratidão, eu que agradeço de todo o meu coração pela oportunidade, pelo convite. Me sinto de verdade lisonjeada de estar aqui com você e com todos os leitores. Muito obrigada. Muito bom. Se você é um daqueles pouquíssimos que chegam até o final de um vídeo aqui no YouTube, deixa um comentário aqui, diz o que você achou desse nosso papo, conte alguma coisa, compartilhe uma ideia, porque isso é muito importante. Leia o nosso dossiê, revista coachingbrasil.com.br, edição número 131, falando sobre assédio. Seja nosso assinante, por R$ 29,90 você lê todas as nossas edições ao longo desses 10 anos, 131 edições. Nos encontramos em um próximo vídeo. Beijo no coração, até breve. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.